Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas venha comigo ouvir algumas coisas que eu tenho para falar com vocês sobre o porquê eu não estou mais na igreja. Eu sei que parte das pessoas que assistem aqui me acompanham há muito tempo, são amigos, são familiares, principalmente a minha família não consegue entender porque eu fiz o caminho contrário, gente. A minha família antes, parte da minha família não era evangélica. E eu, minha mãe, e éramos evangélicos e uma pequena parte da minha família era evangélico. E a gente orava muito para essa outra parte da família se converter. E aí, gente, a família converteu e eu fiz o caminho contrário. Agora sou eu que já não estou mais na igreja. E eu sei que existe muita especulação a respeito do porquê eu saí da igreja. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, talvez não esclareça muito, mas talvez ajude as pessoas a entenderem e a respeitar um pouco esse meu momento de vida. Para um melhor entendimento, eu vou contextualizar quem sou eu na religião. Gente, eu quando criança ainda, eu fui lá dentro da minha família, eu digo família, pai, mãe e irmãos, eu era a criança que ia para a igreja sozinha. Eu mesmo ia e eu ainda lembro que uma vez eu achei um dinheiro na rua e a minha mãe eu disse pra minha mãe que eu queria uma roupa para ir para a igreja domingo. E aí eu lembro que a gente comprou um tecido azul marinho, um azul bem forte mesmo, com bolinhas brancas, bolinhas bem pequenininha. Então era aquele poá de bolinha bem pequenininha e fez uma roupinha para eu ir para a igreja que era um shortzinho, um conjuntinho de um short e uma camisinha de botão. Ficava lindo, gente. Era aquele que eu ia pra missa. Não entendia nada na missa, porque eu não sabia ler, mas eu ia pra missa do mesmo jeito que eu achava chique. Eu ia pra missa e levava minha irmã comigo pra missa. Minha irmã era pequenininha. Depois eu fui, já à medida que eu fui crescendo, eu continuei indo pra missa, levando minha irmã. Depois eu fui viver com meus avós, e lá meus avós eram muito religiosos e eu aprendia todas as rezas. Então eu sempre fui muito envolvida com a espiritualidade. Eu sempre fui muito curiosa. E aí, depois de muito tempo, depois já que eu tive meu filho, acho que 3 anos depois que meu filho nasceu, eu me converti à religião evangélica. Lembrando, gente, eu frequentava a igreja católica, porém eu não praticava, eu não vivenciava realmente a vida de um católico. Eu não tinha nenhum santo de devoção, nada. Eu simplesmente ia. Eu acreditava em Deus e eu queria entender, eu queria descobrir alguma coisa e eu ia. Fui para a igreja evangélica. Eu passei, gente, se não me engano, 17 anos na igreja evangélica. E eu sou aquele tipo de pessoa, na vida eu sou assim, que tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer o meu melhor. Só um momento. Voltei, gente. O Frederico tá aprontando todas. Toda vez que eu estou gravando o áudio, o Frederico começa a aprontar. Ele tá aqui agora, tacando terror. Eu gravei um áudio, aí saiu o barulho dele, tive que cortar, fui excluir o áudio todo. Mas, gente, vamos lá. Na vida, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. E tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer o meu melhor. Eu me dou, eu mergulho, assim, sabe? No mais profundo do profundo. Então, assim, toda vez que eu estou envolvida em algo, eu dou um mergulho muito profundo naquele algo, sabe? E eu sou assim. E não foi diferente na religião. Eu mergulhei muito profundo na religião. Eu mergulhei em tudo, tentando conhecer, tentando saber. Eu mergulhei na Bíblia, o mais profundo que eu pude na Bíblia. Eu fiz jejum, eu andei descalço, sabe? E o desejo maior do meu coração era fazer o meu melhor para Deus. Era muito latente dentro de mim. Eu queria fazer o meu melhor. Mas eu também queria ouvir Deus, eu queria entender Deus, eu queria, sabe, conhecer mais a Deus. E a Bíblia fala que se você observar, você vai conhecer, você obterá entendimento. Ela também fala que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele nos guiará a toda a verdade. E aqui, gente, eu não trago novas verdades para vocês. Eu não estou aqui para dizer para vocês qual é o caminho a seguir, de forma alguma. Então, baseado nessa palavra que dizia que o Espírito de Deus nos levaria, nos guiaria a toda a verdade, eu mergulhei simplesmente pro mais profundo do que eu podia na Bíblia, na oração e no jejum.
eu tirei mais ou menos 2018, foi quando eu comecei. Os meus questionamentos aumentaram muito, e aí em 2018 eu comecei a mergulhar mais profundo do que eu podia na Bíblia, jejum e oração entre Deus e eu. Era só eu e Deus, gente. Eu não queria mais ouvir ninguém. Eu parei de ouvir todas as pessoas que eu seguia, todos os pastores, tudo. Eu silenciei todo lá fora para poder me voltar para dentro, para eu poder ouvir a voz de Deus. E aí foi à medida que eu comecei a sentir vontade de entender outras coisas. Eu começava a querer entender outras coisas fora. E eu podia fazer isso estando lá dentro da igreja? Podia. Mas eu não ia conseguir. Por quê? Porque à medida que eu fosse conhecendo outras coisas fora, eu ia começar a me questionar. E não só me questionar, como eu ia também começar a levar isso para outras pessoas, porque eu me conheço. E eu não queria atrapalhar a caminhada de ninguém. Porque uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos é que todos nós temos o nosso tempo, a nossa caminhada, o nosso propósito de vida. Então, aquele despertar de questionamento, aquela vontade de conhecer fora era minha, não era das outras pessoas. E me conhecendo, eu era líder de célula, eu sabia que se eu permanecesse lá, eu iria, de uma certa forma, influenciar aquelas meninas. Elas são maduras, gente. As meninas que eu cuidava, todas são maduras. Mas, querendo ou não, gente, você acaba influenciando. Então, eu não queria influenciar elas. Eu não queria, digamos que, no termo bíblico, no termo da igreja, eu não queria contaminá-las com as minhas ideias. Eu tinha muita ânsia para aprender de novas culturas, de outros povos. Eu tenho muita ânsia de saber como que Deus se manifesta para outros povos. Como que como que as pessoas das outras religiões lidam com Deus? Como que Deus fala com elas, entendeu? Então eu saí da igreja porque eu queria ver Deus em todos os lugares. Foi por isso que eu saí da igreja. É muito contraditório, mas ao mesmo tempo funciona na minha cabeça. Eu deixei de frequentar a igreja porque eu queria ver o mundo lá fora. É como se eu estivesse dentro do cercado ali, né? E aí, de repente, surgisse a curiosidade de saber como que é as montanhas. E aí, eu ficasse o tempo todo olhando lá de dentro do cercado para as montanhas, querendo conhecer o que estava nas montanhas. Mas eu não podia, porque se eu saísse do cercado, eu ficaria desprotegida. E aí, eu me limitava. Ali dentro da igreja, eu estava limitada. Porque eu amo filosofia, gente. Eu amo questionar, eu amo me perguntar. Olha um exemplo. Se você me trouxer algo e disser pra mim, Tamara, faz isso, isso, isso e isso, não funciona comigo. Você vai ter que me explicar por que eu tenho que fazer e pra que serve. Se você não me explicar, eu não vou fazer. Aí entra a parte do entendimento. A Bíblia fala que nós precisamos ter entendimento. Jesus falou muito sobre entendimento. Não faça nada que você não entende, porque não tem valor. A Bíblia também fala sobre que aquele que conhece, aquele que não sabe e faz, ele está livre do pecado. Aquele que sabe e faz, aí sim, esse é condenado. Gente, não se trata do conhecer a palavra, não é isso. Se trata de entender. Ninguém muda sem entender. Só muda quando há entendimento, porque aí a mudança é genuína. Você entende e você agora pratica. Então, quando você entende, tudo fica leve, gente. É muito mais fácil você fazer algo quando há entendimento. Quando não há entendimento, todo fardo é pesado. E assim fiz eu. Eu decidi sair para olhar fora, para conhecer outras coisas, para poder entender tudo aquilo que estava queimando dentro de mim, buscando entendimento. Todas as perguntas que eu me questionava antes, eu decidi buscar o conhecimento, buscar o entendimento de alguma forma. Hoje eu não estou mais na igreja, mas eu amo a igreja, eu amo aquele lugar porque foi lá onde eu aprendi tanta coisa, gente. Eu não saí de lá chateada com ninguém, eu não saí com raiva de ninguém, tanto que eu não falo mal de lá, pelo contrário, eu defendo. Eu acho que quem tá lá deve permanecer se assim sente vontade, mas também aqueles que decidirem que querem sair, que querem conhecer outras coisas, eles também têm o direito de saírem.
E eu tenho uma colega que ela falou uma época se eu não tinha medo de ir pro inferno. Eu falei, olha, se eu tiver que ir pro inferno, porque eu preciso entender o que eu quero entender, pois eu vou pro inferno tranquila. E assim, gente, eu não tenho mais o medo que muitas vezes eu tinha, que às vezes a religião coloca na gente. Um medo do inferno, um medo de perder a salvação. Eu não tenho mais esse medo. E pronto. Um dia eu volto? Não sei. Talvez eu volte. Se você quiser que eu faça um vídeo falando mais sobre isso, especificamente sobre isso, comente aqui embaixo que eu faça um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Beijo, tchau!